Então, o Rubem Alves tem esse lugar, assim, um lugar importantíssimo na origem da teologia da libertação, que depois vai ser um pouco esquecido. Entretanto, logo depois, ele cria uma série de textos, de livros, logo depois da tese dele, que se torna um best-seller nos Estados Unidos. A tese dele ficou algumas semanas sendo entre os 10 livros mais vendidos nos Estados Unidos sobre pensamento religioso. Então, em seguida, ele publica um livro que foi traduzido em português como A Gestação do Futuro. É um livro sobre o problema da esperança. Um livro bem interessante, assim, bem interessante mesmo, que trata do problema da imaginação, do corpo, dialoga com Nietzsche. É um livro bem forte, assim. E, em seguida, ele vai publicar uma série de textos que vão compor um livro chamado Dogmatismo e Tolerância. Tem textos de 1970, tem texto de 73. É esse período, o Brasil está na ditadura, ele está nos Estados Unidos, está publicando muito, lá e aqui, e ele faz um compilado de textos sobre o protestantismo e a intolerância. E depois ele publica um livro muito conhecido chamado Variações sobre a Vida e a Morte, que é um livro sobre uma maneira, como é que eu diria assim, uma maneira imanente de se fazer teologia, uma maneira de pensar os símbolos religiosos como potências corporais, o que ele chama de elemento erótico e herético da teologia. Então, Rubem Alves, não nem vou falar que tem 1 milhão, é um cara que escreveu umas 70 obras por aí, depois ele escreveu livros para criança, onde tem muito do pensamento filosófico e teológico dele. Ele escreveu textos só sobre o tema do prazer, ele é um camarada de linha nietzschiana, mas também escreveu sobre psicanálise, é um cara, uma literatura muito vasta. Assim. É uma pena que no Brasil ele é pouco estudado. Agora que tem uma sociedade chamada Sociedade Rubem Alves, que está promovendo alguns encontros. Esse ano tem um encontro no final do ano, eu vou participar em novembro. Então, é um camarada que está começando a ser estudado mais no Brasil, mas ele é estudado muito na Itália, na França, tem especialistas nele na Alemanha, Estados Unidos tem uma cátedra, inclusive com um prêmio, chamado Cátedra Rubem Alves. Então, que estuda teologia e cultura. É um camarada bem interessante. Assim. Então, a ideia é a gente estudar alguns textos dele, a começar por esse texto, que é um texto de 73, se não me falha a memória, posso estar equivocado, mas é da década de 70. É o livro Deus Morreu, o texto Deus Morreu, Viva Deus. Ele foi publicado posteriormente nesse livro, que é da década de 80, O Enigma da Religião. Esse livro foi publicado primeiramente pela Vozes e depois pela Papyrus. Vocês podem conseguir na internet, é fácil de conseguir. É o capítulo 2, se não me falha a memória, desse livro, que é o texto que eu passei para vocês. O capítulo 3, perdão. Então, nós vamos começar com ele. Eu espero que vocês leiam. Não, é um texto bem escrito, mas ele não é tão simples assim. Tem uma certa complexidade argumentativa. Mas, como nós já vimos, o problema da morte de Deus em Nietzsche, talvez fique mais fácil para vocês. Hoje nós vamos introduzi-lo. E aí depois nós vamos terminar, vamos ver se no encontro seguinte, né? A próximo encontro a gente vai terminando. Vamos lá. Esse texto, ele vai chamar posteriormente de A Morte de Deus. Né? A primeira versão é Deus Morreu, Viva Deus. E ele coloca como subtítulo da segunda edição do texto, Comentários à Autobiografia do Homem. Então, o Rubem Alves tem uma intenção com o texto, que é tratar o problema da morte de Deus como se fosse uma porta de entrada à autobiografia histórica do ser humano. Ou seja,
alguma coisa do ser humano fala quando se diz que Deus morreu. Isso é o que interessa a Rubem Alves. Ou seja, a morte de Deus não é meramente uma fala sobre Deus, mas ela é, sobretudo, uma fala sobre a condição humana na relação que ela instaura com esse significante chamado Deus. Simone está dizendo, sim, sim. Depois ele escreve muito sobre educação, Simone, é verdade, bastante até. Aliás, eu tinha, não sei onde está, mas eu tinha o documento que ele fez para a Unicamp para receber o Paulo Freire como professor. Muito interessante. Ele escreve um documento para a reitoria, porque ele ficou responsável por avaliar a possibilidade da entrada do Paulo Freire na Unicamp. E ele tem um documento lindo, lindo, lindo. É uma carta de uma página para dizer que ele não tem competência para para avaliar um cara como Paulo Freire. E o documento é de uma poesia, assim, e ele no final diz: a única coisa que eu posso dizer é a alegria de receber um colega do tamanho desse tal de Paulo Freire. Muito bonito, cara, muito bonito mesmo. É um cara que se ligou muito na educação, né? Num momento mais avançado da sua obra. Mas vai lá. O que diz o Rubem Alves em relação a essa autobiografia? Ele diz o seguinte: quando se diz que Deus está morto, a gente tende a compreender essa afirmação como uma afirmação teísta. O que significa isso? A gente se conecta com um tipo de discurso que tem como elemento central a legitimidade racional ou a não legitimidade de qualquer possibilidade de discurso religioso, sobretudo no que tange à figura divina. Então, o teísmo é um modo mais tradicional da cultura ocidental pensar a realidade divina. Então, existem vários estudos só sobre isso, só sobre narrativas teístas. O que essas narrativas de alguma coisa fazem? Elas transformam uma divindade num objeto que ele é pensado como razão de ser do mundo. Esse objeto, na verdade, não é um objeto impessoal. Esse objeto ele ganha o estatuto de pessoalidade, ou seja, ele tem um tipo de relação com o mundo e com os seres humanos. Ele dota o mundo de explicação racional, tanto da sua origem quanto do seu destino, ao mesmo tempo que dota a condição humana de uma explicação da sua origem e do seu destino. Então, os discursos teístas, eles são discursos objetificantes. Eles tratam Deus como um correlato de uma certa racionalidade explicativa. Então, grande parte da nossa tradição trabalha a divindade dessa maneira. Então, a gente pensa Deus como causa suprema, causa eficiente, causa final. A gente pensa Deus como fundamento. A gente pensa Deus como vontade criadora. A gente pensa Deus como ser supremo, como bondade suprema. Todas essas categorias são categorias derivadas de uma racionalidade explicativa. O que o Rubem Alves faz é mostrar o seguinte: olha, quando nós nos deparamos com essa expressão Deus está morto, ela, a priori, é um absurdo. Porque ela está falando da possibilidade impossível, dentro da tradição teísta, de você transformar em mortal um ser que é da ordem do eterno. É isso que essa expressão, inicialmente, chama atenção por isso. Depois, criou-se uma teologia nos Estados Unidos, chamada de teologia radical, ou de teologia da morte de Deus,
muito conhecida na década de 1960 e da década de 1970, muito conhecida. O Rubem Alves conheceu os seus principais expoentes nos Estados Unidos. São dois camaradas chamados Hamilton e Altzer. E depois, um camarada que prefaciou a tese de doutorado dele, quando publicada nos Estados Unidos, chamada Harvey Cox. Ele tem uma ligação, ele não se reduz a essa escola, mas ele tem uma ligação direta, e foi ele que prefaciou o texto do Rubem Alves. Então, o Rubem Alves chega e diz assim, quando você ainda pensa que no nosso tempo existe uma coisa chamada teologia da morte de Deus, isso parece mais absurdo ainda. Você tem uma teologia, portanto, um discurso racional acerca de Deus, que nega exatamente o referente máximo do seu pensamento, nega exatamente Deus. Quer dizer, o que está dizendo essa expressão morte de Deus, que consegue dar conta de uma teologia que leva o seu nome e, portanto, consegue falar de morte de Deus sem inviabilizar a possibilidade de um discurso teológico. O que é a morte de Deus nesse sentido? Ele vai dizer o seguinte, olha, gente, a morte de Deus a gente não pode meramente investigar levando a termo a pré-compreensão sobre o que é Deus, sobre o que é morte, dentro das tradições teístas. Não é bem isso. A gente não consegue levar a termo. Para você estudar a morte de Deus, você tem que pensar que alguma coisa na nossa tradição colapsou. A morte de Deus fala de algum colapso. Ela fala de uma tradição colapsada. É isso que está em jogo na morte de Deus. Por isso o barulho que ela produz. Porque, de alguma maneira, essa tradição foi orientada por regimes teístas, ou regimes de significação que tinham no Deus teísta o seu referente máximo. Segunda coisa, alguma coisa acontece com o ser humano em meio ao acontecimento da morte de Deus. Então, o Rubem Alves vai levar a sério uma expressão que está no As Palavras e as Coisas, de 1966, do Michel Foucault. O Michel Foucault deixa bem claro lá que o problema do nosso tempo não é que Deus morreu. O problema do nosso tempo é que o homem, ele usa essa expressão, o homem morreu. E o homem, aqui nesse caso, vai vir conectado com as ciências humanas. Mas o que ele está dizendo lá está no prólogo do Zaratustra. No prólogo do Zaratustra aparece a expressão que Deus está morto, no número 2. Em seguida, diz o seguinte: Deus morreu, o homem é algo que deve ser superado, diz o Nietzsche. O homem é algo que deve ser superado. Ou seja, o ser humano, tal qual constituído na história do Ocidente, é algo que deve ser superado. Então, no Nietzsche, assim como Foucault, de outra maneira bem diferente, aparece essa correlação entre condição humana e o Deus teísta. Condição humana e o Deus teísta. Vocês podem perguntar, mas qual é a conexão que isso tem? Isso tem a seguinte conexão. O Deus teísta é um Deus metafísico. A metafísica, ela é feita por seres humanos. Ao mesmo tempo, elas constituem modos de ser humanos.
A metafísica, portanto, ela é um correlato específico de um tipo de humanidade. Se a morte de Deus ela coloca em xeque a metafísica, necessariamente ela coloca em xeque um tipo de humanidade. É isso que está em jogo na morte de Deus. Então, o Rubem Alves, ele vai citar Nietzsche lá na frente do texto, à torta e à direita. Mas antes de chegar a Nietzsche, ele diz assim, olha, gente, a morte de Deus é um colapso de um certo tipo de humanidade. A morte de Deus coloca em xeque, coloca em transe, no sentido, não no sentido religioso, mas ela coloca num trânsito específico, num deslocamento, um modo de constituição da humanidade ocidental. Então, a gente não pode investigar a morte de Deus sem investigar o tipo de humanidade que está subsidiando o próprio acontecimento dessa morte. Que tipo de humanidade morre quando Deus morre? Que tipo de humanidade é correlata aos discursos teístas ocidentais? Então, o Rubem Alves começa o texto dessa maneira e diz, olha, para a gente entrar na morte de Deus, eu não vou utilizar um autor como Nietzsche, que é bem claro, que é bem caricato. Eu vou usar um autor como Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Não sei quem já estudou alguma coisa de Feuerbach aqui. Feuerbach é um autor do século XIX que, de alguma maneira, animou muito do discurso de Marx sobre a religião, muito. E não só sobre a religião, sobre o trabalho também, sobre a categoria da alienação. Animou demais, né, um certo momento do pensamento do Marx. Por exemplo, nas famosas teses sobre Feuerbach, o nome já diz tudo. As teses sobre Feuerbach, você tem uma crítica a Feuerbach muito acentuada ao fato de Feuerbach não levar a sério a base material da alienação enquanto tal, sobretudo a alienação religiosa. Né? São as 11 teses. O fio condutor básico é essa crítica, que eu não vou tratar aqui. Eu dei um curso uma vez sobre pensamento social e político lá na UERJ, e a gente tratou das 11 teses. A gente leu um texto de Feuerbach e a gente leu as 11 teses do Marx, né? Para notar o que o Marx queria com aquilo ali. Mas o Feuerbach, segundo o Rubem Alves, ele tem um privilégio de que ele conecta claramente divindade e humanidade. Mas é claramente mesmo. Divindade e humanidade. Ao mesmo tempo, ele é um ateu que está fora do regime discursivo teísta. E o Rubem Alves para caracterizar isso rapidamente. Ele diz o seguinte, o que o discurso ateísta tradicional faz? Ele nega que aquele lugar que o teísmo dizia que Deus ocupava, uma divindade ocupava, ele nega que esse lugar é ocupado por uma divindade. Só. Ele nega o objeto que ocupa o lugar. Ele não nega o lugar que condiciona o objeto. Então, isso é importante. O Rubem Alves, essa caracterização é extremamente importante. Uma coisa é você negar o objeto que ocupa um lugar. A outra é você negar o lugar que condiciona a aparição de um objeto. Em outras palavras, os ateísmos clássicos, eles negam o objeto. Eles não necessariamente desconstroem o lugar onde o objeto surge. E por isso você consegue substituir objetos, porque você preserva o lugar. É uma das críticas do Nietzsche aos ateísmos modernos é essa, que quando as ciências se dizem ateias, as ciências modernas, claro que as ciências modernas não se dizem ateias no sentido que a gente fala, mas vai lá, o Nietzsche fala isso. As ciências se dizem ateias
ele diz assim, mas movidas por uma vontade de verdade, diz o Nietzsche. E essa vontade de verdade, ela trabalha com um pressuposto que todo teísmo trabalha. Qual? Que a verdade é divina. E por ser divina, é eterna. Então, o Nietzsche está dizendo, as ciências funcionam dentro do regime teísta de significação. Você tira Deus como objeto discursivo que ocupa esse lugar e você coloca verdades da ordem do eterno nesse lugar. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, o que morreu é o lugar, não é o objeto que ocupa o lugar. O que morreu... Peraí que vocês travaram para mim. Está ouvindo? Voltaram aqui? Repete a última frase aí, porque travou, professor. Então, quando Nietzsche diz que Deus está morto, o que ele está dizendo é que morre o lugar. Não morre o objeto que ocupa o lugar. Então, ou seja, a morte de Deus é um antiteísmo. E por isso ele é contra o ateísmo. Porque o ateísmo ocidental moderno ele é refém do teísmo. E é isso que o Rubem Alves vai dizer já no inicinho do texto. O Feuerbach é um ateu diferente. Porque não é um ateu que nega objeto. É um ateu que desmonta o lugar que condiciona o objeto. Então, usar o Feuerbach como porta de entrada para levar a sério a morte de Deus é pegar um fio condutor que mostre para a gente que a morte de Deus está para além do teísmo e do ateísmo. É uma desconstrução do teísmo e do ateísmo. Se vocês quiserem, a gente não vai ter tempo de tratar de tanta gente. Há um autor que está vivo, Gianni Vattimo, um autor italiano. Ele escreve isso sem parar ao longo dos textos dele. Sem parar, sem parar, sem parar. Vocês podem ler... como é que é? Crer que se crê, depois do cristianismo, tem vários textos dele, onde ele tem vários capítulos que são sobre a morte de Deus. E o que ele diz lá, assim, quase sempre é a mesma coisa. A morte de Deus, ela caracteriza a destruição do lugar, não a destruição do objeto que ocupa o lugar. Ou seja, ela é um problema topológico. A morte de Deus tem a ver com lugar. Nossa tradição, ela topologizou. Tem um lugar que é da divindade, tem um lugar que é da criação, tem um lugar que é do tempo, tem um lugar que é da história, tem um lugar... ou seja, ela produz topologias. A morte de Deus diz respeito à morte de um lugar. Então, o Rubem Alves vai falar assim, olha, eu vou pegar esse ateu, que não é o ateu que inverte o discurso teísta, que é refém do discurso teísta, que é o Feuerbach. E o que o Feuerbach faz de importante? A primeira coisa que ele faz, não sei se vocês conhecem, né, alguma coisa da obra dele, ele escreve uma obra muito importante que o fez ficar no ostracismo intelectual na Alemanha, na Europa como um todo, logo depois de publicada, que é A Essência do Cristianismo. Essa obra é muito interessante. Sobretudo o prefácio dessa obra. Sabe, o prefácio é realmente assim, importantíssimo. E o que ele faz com a obra é dizer o seguinte, que discursos religiosos, sobretudo o discurso cristão, parece que dizem respeito a transcendências metafísicas. Portanto, dizem respeito a um lugar, ao lugar metafísico. Ele vai dizer, olha, a primeira coisa a ser levada a sério é que esse discurso não é uma viagem da maionese. Não é uma viagem da maionese. Discursos religiosos não são viagens na maionese. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa
é que quem profere esse discurso são seres humanos concretos, que vivem experiências concretas aqui na Terra. De alguma maneira, discursos sobre o outro mundo, discursos sobre transcendência, discursos sobre o absoluto, têm como matriz a condição terrena dos seres humanos. Isso porque os seres humanos proferem esse discurso nessa condição terrena. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o significante Deus significa alguma coisa da ordem do humano que é alienada do próprio ser humano que operacionaliza esse signo. Ou seja, ao falar de uma divindade, há alguma coisa do ser humano que está sendo operacionalizada nisso que se diz sobre a divindade. Então, o que está em jogo no discurso religioso que é próprio da condição humana, porém, nesse discurso aparece o fato de que o ser humano está alienado desse elemento que faz parte da sua própria condição. Se você pegar Marx, lá nas teses sobre Feuerbach, ele vai dizer assim, olha, cara, o Feuerbach, ele entendeu bem, o problema da alienação é um problema seríssimo. O ser humano realmente ele aliena a sua condição de si, ele aliena. O problema é que ele não viu que essa condição ela é alienada por condições históricas e econômicas muito específicas, condições materiais, vai dizer Marx. Mas eu acho que o Feuerbach teria respostas para o Marx, eu acho. A gente sempre lê a crítica do Marx, mas a gente não pensa se o Feuerbach não teria respostas para o Marx. E uma das respostas que eu tenho certeza que o Feuerbach diria para o Marx é a seguinte, Marx, você está me encurtando demais. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu analisei a condição humana da seguinte maneira. Seres humanos são radicalmente distintos dos demais animais. Radicalmente. Porque seres humanos não reduplicam a realidade. O que significa isso? O Feuerbach diz assim, lá na essência do cristianismo. Nos animais, não há distinção entre interior e exterior. O mundo externo se identifica com o mundo interno. Animais são seres de adaptação às demandas e às conformações do que se chama de mundo externo. Seres humanos são seres estranhos. Eles não reduplicam o mundo externo. Eles são seres dotados de uma interioridade que ela quebra essa harmonia primária que os animais, em geral, têm com o mundo. Então, essa quebra vai gerar uma fissura que vai mostrar que o ser humano é inadaptado. A inadaptação é o problema. Ou seja, vamos usar uma imagem. O ser humano não é um jogo Lego, onde as peças se encaixam, sabe? Ou seja, a gente pensa o ser humano de maneira complementar, mas ele vai dizer a único ser que a gente pode pensar como complementar é o animal não humano. Ele tem uma relação de complementaridade. Sabe? Ele está totalmente aderido. O ser humano ele não consegue ser pensado assim, não tem adesão. Tem cisão, tem corte, tem inadaptação. De alguma maneira, o ser humano transcende. Ele transcende o mundo como ele se encontra.
E isso é um problema. Isso é um problema. A transcendência humana em relação ao mundo. Isso é um problema. Então, nasce daí na adaptação. Ou seja, uma não aceitação congênita do mundo. Quase a ideia freudiana de neurose, sabe? É isso, uma desarmonia estrutural. Nasce dessa condição inadaptada uma possibilidade de significação do mundo, não a partir do que o mundo informa ao ser humano, mas aquilo que o ser humano projeta no mundo e, portanto, transcende o mundo. Ou seja, o ser humano ele é capaz de acrescentar. Por que isso é importante? Porque um cara como ele está, de alguma maneira, colocando em xeque o paradigma positivista de realidade. A realidade é um dado ante o qual eu me adapto. A verdade é uma captação quase que fotográfica do modo como positivamente a realidade se manifesta. A função do conhecimento é meramente adaptativa. O Rubem Alves vai dizer, cara, esse camarada viu alguma coisa muito importante. Ele viu um elemento que o Marx desconsidera muitas vezes na sua crítica ao Feuerbach. Ele pega um elemento que é realmente problemático, mas ele deixa de lado isso. Feuerbach é um camarada que cindiu essência e existência. Ou seja, as condições concretas de existência humana não se identificam com aquilo que a gente diz que é a essência do ser humano. Não só isso. As condições concretas de existência do ser humano no mundo mostram que um ser humano não tem uma relação a priori de adaptação ao mundo. Como que isso se manifesta? Essa inadaptação. Como que essa transcendência humana se manifesta? O Rubem Alves vai dizer, através de conceitos como desejo e imaginação. Desejo e imaginação. Isso vai ser, a gente ainda vai estudar isso no Rubem Alves. Esses conceitos vão ser importantíssimos para a obra do Rubem Alves. Porque o que o desejo faz? Segundo o Feuerbach, no caso do ser humano, o desejo ele não se orienta meramente pelas coisas desejáveis. Ou seja, é assim que a gente pensa o desejo. Existem objetos. O desejo me conecta aos objetos. Eu sinto a falta de algum desses objetos, o desejo me conecta àquilo que me falta. É assim que a gente pensa o desejo, de maneira muito tosca. A gente não pensa o desejo como transcendência. Sabe? O desejo me permite exatamente transcender o que é. Isso o desejo me permite. O desejo me permite alavancar-me para além do que é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a imaginação ela não opera somente com as coisas como são. Pelo contrário, a imaginação, ela, a partir das coisas como são, ela opera criando o que não é. Criando o que não é. Então, a imaginação ela vai operar na ordem do desejo. E não necessariamente na ordem do real. Das coisas como são, no seu estado de fato. E quando a imaginação ela trabalha a serviço da transcendência promovida pelo desejo,
e não do status quo do mundo como ele se encontra, se expressa nessa relação alguma coisa da condição humana que excede os contornos do mundo na situação em que ele se encontra. Ou seja, a imaginação e o desejo não representam o mundo como é, mas levam o ser humano ao que não é. Ao que não é. Qual é a questão? É como o Feuerbach, ele cinde, ou seja, a relação entre existência e essência, quem o ser humano propriamente é, não se encontra expresso nas situações como elas estão deflagradas. Ou seja, a plenitude da condição humana não encontra espaço no modo como o mundo se encontra. Vou repetir. A plenitude da condição humana não encontra espaço no mundo como ele se encontra. Por isso, como o ser humano ele é inadaptado ao mundo, a relação entre desejo e imaginação, que é uma relação criadora, permite que, vou usar essa linguagem que não é do Feuerbach, só para a gente ajudar, que em toda a simbólica criada pelo desejo, pela imaginação, se expresse exatamente aquilo que é a plenitude da condição humana, que não é exercida no modo como o mundo historicamente, concretamente se encontra. O Feuerbach vai dizer, é aí que nasce a religião. A religião diz respeito aos segredos mais ocultos do ser humano. Os segredos de plenitude humana. É isso que sim. Os segredos de plenitude humana. Que são projetados pelo desejo e pela imaginação. Que são topologizados, ou seja, são localizados metafisicamente em algum lugar. E a interpretação do Rubem Alves, que é muito conhecida, é bem legal, porque ela diz o seguinte: no fundo, o Feuerbach está querendo dizer o seguinte: aquilo que os símbolos religiosos dizem diz respeito a possibilidades futuras do ser humano acontecer no mundo. Possibilidades de plenitude, de identificação entre quem o ser humano é e o modo como ele se encontra no mundo. Então, o que diz o discurso religioso? Ele diz quem o ser humano é, em condições que negam a possibilidade do ser humano ser quem ele é, projetados num outro plano, que mobilizam, que fornecem sentido para a condição humana nessa situação, que é a situação que inviabiliza ele de ser quem ele é. Daí a expressão do Feuerbach: toda teologia é antropologia. Toda teologia é antropologia. Quando o ser humano diz que Deus é amor, ele está falando exatamente de que o amor em plenitude é o que nos faz exercer a plenitude. Ao dizer que Deus é justiça, está dizendo que, em condições justas, a condição humana se realiza plenamente. Tudo que o ser humano diz sobre uma divindade diz respeito ao modo como ele se realizaria plenamente em condições outras do mundo. Então, o discurso religioso não é uma mentira.
O discurso cristão nunca é mentiroso. Ele não está falando sobre algo que não existe, enquanto objeto. Ele está falando da nossa condição humana, em uma situação que não permite que ela se expresse plenamente. Entendem? Daí ele falar, então, que o discurso religioso ele é uma alienação. Mas não é necessário no sentido negativo, não. Alienação, não sei se vocês sabem, alienare é você transferir para um outro. É isso que significa alienação. É só isso. Então, a gente transfere para esse outro, que é uma divindade, aquilo que diz respeito à nossa plenitude. Entende? Essa plenitude que não encontra condições concretas de realização aparece plenamente numa divindade. Contudo, se as condições de vida fossem outras, essa plenitude não apareceria nesse espelho que é a divindade. O espelho se quebraria e nós seríamos a divindade. Entenderam? Então, o Feuerbach tem frases lindíssimas. Ele diz: a religião revela os segredos mais ocultos do coração humano, seus objetos mais profundos de amor e aquilo que o ser humano deseja de si próprio. Entende? É isso. É isso. Então, Deus é um espelho a partir do qual nós nos vemos não em plenitude, mas inviabilizados da plenitude. Então, esse espelho guarda em si essa plenitude que a vida não nos permite exercer, porém que nós desejamos ardentemente. Porque nós não aceitamos o mundo como ele se apresenta. Pegaram? Então, é um ateísmo estranho. Entende? Ele está dizendo que o discurso religioso seja uma merda, é uma farsa, sabe? Porque a verdade é a ciência que dá. Nada disso. Nada disso. Está dizendo, não, tem muita verdade ali. Mas essa verdade é nossa. Não é uma revelação de uma entidade X, não. O discurso religioso é uma linguagem. A nossa linguagem nasce da relação com esse mundo. E, ao mesmo tempo, da relação conosco. É essa relação conosco e essa relação com o mundo, essa dupla relação que está em jogo no discurso religioso. Entenderam? Só que o Rubem Alves vê um problema aí. Um problema importante. Porque ele é filosoficamente muito relevante. É que o Feuerbach ele diz que o que aparece no discurso religioso é a nossa essência alienada. Então, ele usa um discurso que a gente chama de filosofia contemporânea de essencialista. Então, ele acha que existe uma essência que é da ordem do universal. Ou seja, é a mesma essência nossa. Nós somos indivíduos diferentes, porém com uma essência comum. Isso é bem platonismo. E é essa essência que se encontra alienada no discurso religioso. É aquilo que propriamente nós somos, não somente como indivíduos, mas como espécie, diz ele. É isso que se encontra presente no discurso religioso, como se fosse próprio de uma divindade, mas é próprio da gente. Como o mundo não deixa a gente se identificar com essa essência, a nossa existência não se identifica com essa essência, então a gente projeta essa essência na divindade. E a gente busca se relacionar com ela como se ela fosse diferente da gente, ou seja, alienada.
ela é deslocada para um outro. O Rubem Alves diz assim, olha, o Feuerbach é muito importante para entender o problema da morte de Deus. Mas esse pressuposto, que também Marx criticou, esse pressuposto tem que ser suspenso. Porque, diz o Rubem Alves, a linguagem ela não começa com uma essência pré-determinada. A linguagem começa com relações históricas. O ser humano não é um indivíduo que participa de uma essência. O ser humano é, antes de tudo, uma relação radical com o mundo no qual ele está inserido. Oi, Márcia. Fala, minha amiga. Oi, bom dia, professor. Prazer em estar de novo aqui com você. Veja, estava ouvindo sua digressão e me ocorreu aqui, não lhe parece que essa maneira de enxergar as coisas, de falar sobre esse potencial irrealizado ainda do homem, é apenas uma outra maneira de dizer aquilo que já foi dito em Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, ou no Evangelho de Jesus, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais? Então, sim por um lado, não por outro. Sim, é claro, a gente pode dizer assim, o Feuerbach está tentando interpretar isso. Mas só que a maneira, os conceitos, os princípios interpretativos dele são muito diferentes. Né? São muito diferentes. Essa frase, né, conhece-te a ti mesmo, eu só conhecia essa parte, né? Lá do Delfos. Para conhecer o universo e os deuses, eu não conhecia, mas digamos que seja. Né? Eu não conheço mesmo. Em Delfos, não me lembro de nenhum texto que fale, mas vamos dizer que seja isso. Conhecer a mim mesmo, eu conheço, né, o todo. Para ele tem algo a ver com isso. Mas o que ele está querendo dizer tem um adendo aí, que é, ao conhecer a mim mesmo, eu conheço não somente a mim mesmo, eu conheço uma essência que é comum a todos os seres humanos. Essa é a primeira coisa. Ao mesmo tempo, eu conheço que estou afastado, historicamente, dessa essência que é comum a todos os seres humanos. Ou seja, nesse autoconhecimento, eu conheço tanto a essência quanto a distância da essência. Isso importa muito a Feuerbach. Porque o que Feuerbach está querendo dizer é que aquilo que nos faz plenamente humanos, a gente pode conhecer. Porque a gente participa dessa essência. Mas aquilo que nos afasta dessa essência, geralmente a gente não conhece. A gente vive alienado dessa essência e projetando essa essência em Deus. Então, Márcia, tem um problema aí. Deus aqui é um signo de algo que nós somos. Não há efetivamente nenhuma transcendência chamada de Deus, divindade, qualquer coisa que seja. Nós é que somos isso. Então, não há nenhuma relação vertical com uma divindade. A divindade não é efetivamente um outro. A divindade, ela é um espelho diante do qual eu contemplo esse outro que eu sou, mas que eu não reconheço em mim. Entende? Por isso é que quanto mais... Vamos usar essa expressão que não é dele, mas só para entender. Quanto mais eu me humanizo, mais a divindade perde sentido. E quando eu me humanizo plenamente, tudo aquilo que era divindade passa a ser quem eu sou. Morre a divindade, afirma-se a plenitude da condição humana. Então, esses pensamentos que você citou, como Jesus do Evangelho de João, né, que você citou, a frase do templo de, né, o Apolo do templo de Delfos, ali a noção de divindade, ela não diz respeito
a essência humana, ela diz respeito a alguma coisa que o ser humano jamais será. O ser humano se relaciona com, mas não se reduz ao ser humano. Entende? O ser humano se relaciona com, mas não se reduz ao ser humano. Estou falando da noção de divindade. Entende? Aqui não. Aqui a noção de divindade é quem nós somos. Não sei se deu para pegar aí, né? Sim, sim, sim. Sim, deu sim. A gente poderia dizer... Professor? Oi, fala. Opa, desculpa. Pode continuar, você está dando um prosseguimento aí, eu te pergunto depois. Não, pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Eu já vou pular para outra Não. parte. Pode falar, meu amigo. Tá. Não, é que eu fiquei curioso, assim, sobre a questão da sexualidade, né, que o Rubem Alves, ele explicita aí no texto, né, e ele mistura, né, com outras religiões e coloca em xeque aí uma questão do cristianismo e tal. Você poderia, tipo, pontuar essa questão, essa passagem que tem no texto, né, sobre a sexualidade, que ele mistura ali com o animismo, e fazer um panorama, assim, tipo, do que tem do curso, né, a questão das religiões de matriz africana, afro-brasileiras, e em paralelo com o protestantismo, com o catolicismo hoje em dia e tal, que rupturas, né, foram feitas e que distanciamento existe, né, entre uma concepção e outra. Opa, vamos lá, Cosme. É muita coisa, rapaz. A gente nem chegou aí, cara. Vamos devagar, senão a gente vai... O problema lá que ele fala é tentar distinguir a relação entre a divindade de Israel, que é uma divindade que se dá na história, e, portanto, ela funda a história, e as divindades ligadas ao ciclo cósmico. Então, vamos devagar, senão a gente vai pular muito. E a gente não... E se chegar, então, às questões de matrizes africanas, aí a gente ainda vai trazer mais problemas, né, que o texto também não abre para isso. Mas eu vou chegar a essa parte que você está perguntando, mas vamos devagar, assim, só para a gente não pular a etapa. Então, o que eu queria dizer é que o Rubem Alves, ele se preocupa em caracterizar o Feuerbach para chegar a um problema no Feuerbach. Para pensar, olha, o Feuerbach traz para a discussão um ateísmo que não é um refém do teísmo. Ele não quer provar que não tem um Deus que ocupa aquele lugar. Ele destrói o lugar. O que há é o ser humano alienado da sua natureza. O discurso religioso se funda num elemento da condição humana. O ser humano se encontra no mundo distante da sua condição mais plena. O discurso religioso, ele fala de uma saudade, de uma plenitude cujas condições históricas se encontram inviabilizadas. É isso. Basicamente é isso. Só que o Rubem Alves diz assim, mas vem cá, aqui tem um problema. Quem disse que o ser humano tem natureza? Quem disse que existe uma essência universal do ser humano? Quem disse isso? Ou seja, isso é um resquício desse velho Deus que morreu, sabe? Esse é o problema do Feuerbach. Ainda há ali uma verdade absoluta e oculta, que é a essência humana, da qual todo mundo aqui participa. E a gente não encontra condições históricas satisfatórias para que a gente se identifique com essa essência. O Rubem Alves diz, então, olha, Feuerbach, você está dizendo que a nossa condição no mundo nos afasta de nós mesmos. É isso que você está dizendo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Não existe nada anterior à nossa condição no mundo. Nós somos essa relação primária com o mundo. E com o mundo histórico, cultural, com esse mundo concreto onde a gente se encontra. Não há uma essência universal. Existem modos de relação. Só isso. Então, ele vai levar a sério uma expressão que está no filósofo judeu Martin Buber,
num livro chamado Eu e Tu. Esse livro está por aqui. Está perto de mim aqui. Eu e Tu. Ah, está aqui. Esse livro tem uma parte inteira em que o Martin Buber vai dizer que o ser humano ele habita o hífen, esse conectivo. O ser humano habita a preposição entre. É isso que o ser humano habita. Ele não existe aqui primeiro, o mundo está aqui. Aí tem um elo de ligação aqui, que vem depois. O ser humano ele já habita o elo. Ele já é a relação. Ele não é um polo da relação. Ele habita a relação. Então, a relação é condição do ser humano, e não o ser humano condição da relação. É como se você pegasse a ponte Rio-Niterói, como é que a gente imagina? Tem o Rio, tem Niterói. A ponte vai lá e liga. Os polos estão separados, a ponte une os polos separados. O Rubem está dizendo que, no caso do ser humano, a brincadeira é outra. A ponte é anterior às cidades que ela liga. A relação é anterior a esses polos, ser humano-mundo. Então, existem discursos que eles não vêm dos polos. Eles expressam a relação. É isso que interessa ao Rubem Alves. Há discursos que não são eu aqui e o objeto lá. Há discursos que expressam a anterioridade da relação. A relação é que é a originária. A origem é a relação. Então, esses discursos que dão voz à relação, eles não se adequam aos discursos científicos, filosóficos, baseados na dicotomia sujeito-objeto. Muitos desses discursos, por exemplo, os discursos científicos, eles são explicativos. Vocês querem explicar mesmo qual é a causa disso, qual é a lei que faz isso funcionar, né? Independentemente da gente, qual é a lei? A lei que explica esse fenômeno é a lei da gravidade. Não, é a primeira lei da termodinâmica. Então, esses discursos, eles nascem da perda da relação. Esses discursos, eles não expressam a relação. Eles deixam a relação de lado e eles explicam os fenômenos fora da relação. O Rubem Alves diz que, vai dizer o contrário, que os discursos mais radicais, mais originários, são os discursos que expressam a relação primária com o mundo. Antes da relação sujeito-objeto, o que existe é a nossa comunhão congênita com o mundo. É aí que nascem os discursos religiosos. É aí que nascem os mitos, né? O Cosme está falando dos mitos, porque é assim que ele está tratando ali. Os mitos, eles não são explicativos, eles não explicam merda nenhuma de nada. Por isso que eu disse no início aqui, alguém tinha me perguntado, a filosofia, ela quebra o mito explicava, o mito não explica. O mito não explica, isso é você reduzir discursividade mítica a discursividade explicativa, teórico-explicativa. Mitos não fazem isso. O problema é que a gente, por causa da hegemonia das narrativas científicas, depois do século XVII, a gente utiliza os paradigmas epistemológicos científicos para falar de tudo, inclusive dos mitos. O Rubem Alves vai dizer, por exemplo, que a poesia, a profecia, a mística, o lúdico, o brinquedo, vai dizer ele, a religião, não surgem da dicotomia sujeito-objeto. Surge dessa relação originária, primária, que está para além do sujeito e objeto. Então, quando o Rubem Alves faz isso com Feuerbach
Ele entra no Feuerbach e desconstrói o Feuerbach. Ele tá querendo falar o seguinte, gente, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa séria. A religião, ela está falando da nossa relação primária, não de uma essência perdida, não da saudade de uma natureza que está alienada da gente. Ela está falando de uma relação específica com o mundo. Portanto, as divindades, os símbolos, as práticas religiosas, elas são expressões de uma compreensão primária do mundo, da nossa relação primária, de um sentido primário da nossa relação com o mundo, essa nossa pertença primária ao mundo. Quando se diz que Deus está morto, não se fala de Deus como um objeto, fala-se de uma relação específica, histórica, do ser humano com o seu mundo. É essa relação que está colocada em jogo. Se as divindades nascem da relação primária com o mundo, a expressão morte de Deus diz respeito à crise numa relação específica. Então, o que está em jogo com a expressão morte de Deus? Não é Deus. É a relação ser humano-mundo. O mundo se tornou outro, o ser humano se tornou outro. E o que o Rubem Alves vai fazer, de maneira belíssima, é caracterizar que mundo é esse que surgiu a partir dessa crise. Que ser humano é esse que surgiu, que é diferente do ser humano anterior, que dizia respeito a uma outra relação. Então, o Rubem Alves, ele vai, inspirado no Nietzsche, falar: isso diz respeito à modernidade europeia. A morte de Deus diz respeito à gênese de uma outra relação do ser humano com o mundo, que é a relação moderna ocidental. Então, se a gente não estudar alguns autores que nos levem a compreender que relação nova é essa que se dá na modernidade, a gente não entende o que está implícito na noção de morte de Deus. Pegaram? Legal? Então, para terminar, agora o que o Cosme perguntou. Quando o Rubem Alves fala do mito, ele diz assim, olha, cara, tá aí o mito, é uma relação expressiva com o mundo, né? É uma relação expressiva, não explicativa. Por isso é sempre difícil explicar mito, cara. Ah, o que o mito quer dizer? Ele quer dizer o que ele diz. Vamos parar com essa bobeira. Se ele quisesse dizer outra coisa, ele estaria formulado de outra maneira. Como que a gente vai interpretá-lo sem explicá-lo? Isso é outra coisa. Porque a tentação é a gente interpretá-lo explicando. Ah, isso aqui é um mecanismo do sujeito. Isso aqui é o inconsciente. Isso aqui é o problema parental. Isso aqui, sabe, fez isso, acabou com o mito. Porque o mito diz respeito a uma relação com o mundo, uma relação originária, que não consegue se adequar nesses modelos explicativos. O que ele vai dizer, então, é quando você pega a literatura bíblica, aquilo é uma literatura mítica. Óbvio que aquilo ali é mito. Sabe? Querer roubar o caráter mítico daquela literatura e transformar aquilo em literatura explicativa, seja ela metafísica, seja ela científica, é confundir os regimes discursivos. Márcia, você ia falar? Você tirou o microfone? Não, professor, não, foi sem querer, desculpa. Nada, minha amiga. Então, professor, o que... Oi. Esse texto aí do Rubem Alves fala justamente o que você acabou de falar, a literatura bíblica como mítica e que não está falando, não é uma narrativa, não é o gênero literário da Bíblia é diferente do gênero literário
da ciência ou da filosofia, vamos dizer assim, né? Ele nem fala em gênero literário, né? As interpretações a partir de gêneros vêm do século XVIII, né? Uhum. Ela vem através de escolas históricas específicas e gêneros literários, né? Mas, de qualquer forma, a Mas ciência, por exemplo, é uma narrativa literária, né? É uma narrativa diferente, né? é uma narrativa, Pois é, então por isso que eu diferente. tô falando, entendeu? Mas o que eu ia te falar é o seguinte, é que ele mostra o caráter mítico da relação com o mundo que está implícita na Bíblia. Agora, a formulação literária dessa compreensão mítica é que se pluraliza no universo bíblico, né? Você tem a literatura sapiencial, você tem as literaturas que se chamam hoje de histórica, mas não histórica no sentido convencional, você tem as narrativas proféticas, você tem várias narrativas, várias apocalípticas, né? Que não tem a ver só com o livro de Apocalipse, mas tem a ver com um tipo de narrativa muito específico do terceiro século antes da era cristã e tal. Mas vai lá. O que importa para o Rubem Alves aqui? É que o mito ele é uma narrativa expressiva. Expressiva para ele é que diz respeito à expressão imediata da relação primária com o mundo. É ali. É ali que os deuses, as divindades, os significados dos símbolos religiosos aparecem. É ali. O que ele diz é que, quando você pega a literatura bíblica, os mitos bíblicos, eles têm uma experiência primária de mundo, que está expressa, sobretudo, nos profetas e no livro de Êxodo, nessa saga de Moisés, né? Que é a saga da libertação do Egito. E que essa memória da libertação, essa memória histórica da libertação, ela é um mito fundamental de Israel. Essa narrativa ela é diferente dos mitos que expressam, por exemplo, a fecundidade da natureza e que pensa, por exemplo, a dualidade de gêneros, gênero agora no sentido das generificações, como se estuda hoje, né? A divindades masculinas e femininas que se expressam nos ciclos de fecundidade da Terra. Ele diz, olha, essa relação primária de Israel com o mundo, a relação do êxodo, que é uma relação de libertação, é diferente, por exemplo, dos mitos cosmogônicos, onde as divindades elas aparecem atreladas à fecundidade da Terra e aos ciclos de fecundidade cósmicos. Ele não diz o que é melhor ou pior, não. Ele só está dizendo que esses mitos são diferentes porque expressam relações diferentes com o mundo, é só isso. E, portanto, por isso é que o Deus de Israel é um Deus histórico, porque ele tem a ver com libertações históricas. É por isso que ele não se reduz aos ciclos de fecundidade. Apesar dele ser louvado na fecundidade da Terra, ele não se expressa somente por causa dos ciclos cósmicos. Ele se expressa, sobretudo, por meio das libertações históricas. Em outras palavras, para Rubem Alves, ele diz isso já na tese de doutorado dele, o Deus de Israel é um Deus que expressa transformações qualitativas no espaço político do povo de Israel, que é diferente de divindades que se expressam nos ciclos cósmicos. Não tem melhor ou pior, não. São diferentes. É isso. Acabou. Entendem? Então, por que isso é importante para a gente? Porque o Rubem Alves ele tá fundamentando a linguagem religiosa na relação não dicotômica do ser humano com o mundo. Luiz, o livro eu passei para vocês. É, na verdade, um artigo dele chamado Deus Morreu, Viva Deus. Mas eu disse para vocês que esse artigo foi reproduzido com outro título, o capítulo número 3 desse livro, O Enigma da Religião. E esse artigo está aqui com o título de A Morte de Deus. Então, eu quero, para finalizar, tratar exatamente disso. Rubem Alves está pensando a gênese do discurso religioso na relação não dicotômica do ser humano com o mundo. Ou seja, não é o ser humano aqui, o mundo aqui, e a relação vem depois. A relação se instaura, o ser humano e o mundo vêm à tona.
É dessa relação primária que surge a possibilidade desse discurso. Ora, se mudou o tipo de relação, mudaram as possibilidades de discurso religioso. A morte de Deus diz respeito à transformação dessa relação. Beleza, galera? Professor, agora eu lhe peço um socorro. Desculpa a minha parqueza aqui de capacidade de filosofar, mas não me fica bem claro como a relação pode surgir antes, que me parece uma relação pressupõe que haja coisas a serem relacionadas. Então, pode me ajudar um pouquinho com isso? Marcinha, falhou para mim a maior parte da sua fala. Falhou para mim. Pois não, repito. Peço o seu socorro, talvez minha parqueza aqui como incipiente filósofa me possibilita de entender com clareza como uma relação pode se instaurar antes mesmo dos objetos que serão relacionados. A mim me parece, pelo menos até aqui, que uma relação ela existe realmente quando há coisas a serem relacionadas. Para mim é estranho existir uma relação antes que haja os objetos a serem relacionados. Peço sua ajuda aí. Vamos lá, vou dar um exemplo. A maternidade. Muita gente tem filho, muita mulher tem filho e não é mãe. Vou usar um exemplo que não é meu, não, é do Winnicott, né? Um psicanalista lá, que trata de criança pra caramba, lá em inglês, né? Donald Winnicott. Quando nasce a maternidade? Ela nasce de um dado biológico? Claro que não, senão não haveria maternidade por adoção. Como se dá a maternidade? Vou pegar o exemplo de uma amiga. Uma amiga minha adotou 2 filhos. E ela estava visitando a mãe no interior de Minas, e ela sempre visitava um orfanato que tinha na rua da casa da mãe. Na época ela era espírita, e sempre fazia questão de fazer umas doações lá. Um dia ela entra e uma criança olha para ela e ela fica meio sem saber o que estava acontecendo, porque ela sempre passa lá, nunca teve essa experiência. E a criança continua olhando para ela, ela fala, cara, tô sentindo alguma coisa estranha e tal. Quando ela está saindo, ela fala, mas esse garoto é meu filho. Ela começa a pensar em vida passada, ela fala, meu filho, esse garoto é meu filho, esse garoto é meu filho. Ela nunca quis ter filho, ela nunca se casou, nunca quis ter filho, nunca, nunca, nunca. Eu falo, cara, esse garoto é meu filho. O que aquilo fica nela? Ela volta para o Rio. Quando volta lá, ela fala assim, eu vou adotar essa criança. Nesse dia, tinha uma menina mais velha cuidando dele. E ela passa, vê a menina e vê o menino está de costas. Ele vira para ela, ela dá uns... E ela, o menino vira para ela, que será a futura mãe, e a menina dá um sorriso, né, como quem diz, você veio buscá-lo. E ela fala assim, mas essa também é minha filha. Cara, e ela diz, ela já deu vários depoimentos sobre isso, ela fala assim, eu nunca escolhi ser mãe. Eu fui escolhida e aceitei a maternidade. A relação inventou a maternidade. E não a maternidade inventou a relação. Entende? A mesma coisa a amizade. Se a relação não acontece, os polos relacionados não são amigos. Não são mãe e filho ou filha. Não são. A gente tem nas tradições ocidentais, no budismo, nos budismos em geral, o famoso princípio do anatman, da insubstancialidade do eu, acaba com essa ideia de que tem as coisas e depois as relações. Não. As relações é que confeccionam as coisas. As possibilidades das coisas, não, dos seres. Do que no Oriente se traduz por fenômeno. Os fenômenos derivam das relações. Ou seja, a gente pensa, nós somos ocidentais, a gente pensa atomisticamente. O que é atomisticamente? A gente pensa isoladamente o átomo, que é essa menor partícula, sabe, da matéria ou da realidade. Átomo não é nem da matéria, é uma palavra grega. Significa o indivisível. Então, a gente tem um núcleo. A
partir desse núcleo que vem as relações. As relações são acidentais. Não, 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 não. As relações são essenciais. Nós resultamos de relações. O que é um embrião? O que seria do embrião sem útero? Sabe? Tirou o útero? É isso. Tirou as relações, tirou a aparição dos fenômenos. Então, o que o Rubem Alves está querendo dizer é que há muitos discursos que se fundam na anterioridade da relação, no caráter originário das relações. Sabe? No caráter originário das relações. Eu teria muitos exemplos aqui para dar, porque já está tarde. Tem um exemplo de um gestalt terapeuta que é meu amigo, num curso que eu dei sobre Martin Buber, lá no instituto que ele é o presidente. Ele deu um exemplo maravilhoso sobre uma mulher que queria ter filho, mas ela tinha uma relação com objeto, de sujeito e objeto com a sua gravidez. Não tinha uma relação de pertença, uma relação pessoal, mas uma relação objetiva. Até que, a gente pode citar isso, vocês me lembram que eu cito isso no próximo encontro, até que ele dá lá uma tarefa para ela e tal, e ela passa por uma mudança radical da relação com a gravidez. E depois ela se muda para São Paulo e ela vai agradecê-lo o que aconteceu, né, na vida dela, lá na terapia. E ela chega para ele e diz... os detalhes são muito bonitos, mas eu vou pular tudo. Ela chega para ele e diz assim, olha, naquele momento, eu me tornei mãe. A gente acha que a maternidade é um a priori. Biológico, o que quer que seja. Teve filho, logo é mãe. Não é assim, não. Existencialmente, isso não faz sentido nenhum. Sabe? Nenhum sentido. Então, Oi, fala, Márcia. Oi, perdão. Desculpe interromper. Não, pode falar, pode falar. No virtual, a gente nunca sabe quando a pessoa parou e quando vai continuar. Difícil. Então, professor, é possível, então, enxergar essa noção das relações que são anteriores, são pré-existentes, como algo que está em alguns discursos sob o nome leis cósmicas, por exemplo? A lei de amor, e a partir dessa lei de amor acontece esse momento em que ela chega e dá de cara e diz é meu filho, como uma força atrativa. Seria isso, talvez, dentro dessa leitura de leis cósmicas que já pré-existem aos sujeitos que ocuparam os polos da relação? É um pouquinho diferente, Marcinho. É porque essa relação ela não é normativa, ela não é legisladora. O que eu quero dizer com isso? Nesse sentido que você está dizendo. A anterioridade, não é essa anterioridade assim, já estava lá, e os sujeitos surgiram. Não, não, não. É uma anterioridade de possibilitação, ou seja, é a partir da relação que surgem os polos relacionados. Mas a relação ela não existe ao léu. Ela não existe fora dos polos relacionados. Mas ela não é causada pelos polos relacionados. É isso que é a nossa dificuldade. Ela é anterior no sentido ontológico e não cronológico. Ela é mais original. Sim. Entendeu? Entendeu? Sim. Ajudou bastante agora. Gente, eu vou pedir para vocês lerem o texto para a semana que vem. Eu só fiz uma introdução. Eu queria chegar a esse ponto, a relação que é a questão. Nós vamos estudar a maneira como o Rubem Alves entra na modernidade. Ele passeia, até ele chegar ao problema de recolocar o discurso religioso à luz da experiência moderna ocidental da morte de Deus. Legal? Beleza? Vinícius, olha, quem é que poderia botar o Vinícius? Eu não sei quem é que marcou lá o grupo. Ó, celular do Vinícius. Eu posso colocar, eu coloco. Obrigado, Joãozão. Obrigado, meu amigo. Olha, boa semana para todo mundo, tá? Um beijo grande. Ó, Márcio também. Ih, caramba, agora o bicho vai pegar. Tem a galera aí. Tá lá. Pronto. Vinícius, esse é o correto. Deixa eu mandar meu número aqui para o pessoal poder mandar o número para mim aqui. Peraí. Tá.
Professor, quanto à frase que eu citei, você disse que não conhecia o trecho, nem conhecerás o universo e os deuses. Eu vou buscar aqui as referências mais confiáveis para te mandar, mas, salvo engano, além de segmentos místicos que reproduzem a frase com essa integralidade, há também estudos, né, teorias que atribuem ao filósofo Tales de Mileto essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. De qualquer forma, eu vou fazer uma pesquisa para tentar te mandar com referências as mais confiáveis, tá? Tá, porque eu me lembro, então, do Templo de Delfos, você tem duas grandes falas, né? Uma eu conheço a ti mesmo, que é difícil de traduzir, é difícil de entender, muito difícil. Porque não é autoconhecimento no nosso sentido moderno, né? Tem muita gente que trabalhou isso no século XIX para cá para tentar mostrar a dificuldade. Tem gente que acha que o conhece a ti mesmo diz respeito à consulta oracular, que é muito provável, porque você não podia sair fazendo qualquer pergunta ao oráculo, porque o oráculo não dava respostas objetivas como nós imaginamos. Então, era um perigo. O oráculo é sempre um perigo na Grécia Antiga. E a outra é nada em demasia, né? Que é um princípio apolíneo, e que diz respeito à ideia de métrica. Então, nunca conheci essa frase assim, nunca mesmo. Mas pode ser que alguém tenha descoberto alguma coisa. Mas, gente, um beijo grande e boa semana para vocês, tá? Valeu, professor. Bom dia, bom dia. Valeu, galera. Boa semana.